Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o microempreendedorismo, uma modalidade que vem crescendo e se tornando uma boa saída, principalmente entre aqueles que perderam o emprego por causa da crise econômica. Aqui no estúdio vamos falar sobre a Semana do Microempreendedor Individual, MEI. Vamos saber quais as vantagens que isso traz para quem quer o próprio negócio. Nós também vamos falar sobre desenvolvimento agrícola para as comunidades quilombolas em Alagoas. A Emater vai fazer um mapeamento para descobrir as potencialidades de cada uma delas. Desde o começo da crise econômica e com o aumento do desemprego, as pessoas passaram a investir em um negócio próprio para poder sobreviver e, por causa disso, muita gente está se registrando como microempreendedor individual para garantir alguns direitos trabalhistas do INSS. José Ronaldo trabalha há 3 anos como fretista e já teve vários outros empregos, todos sem carteira assinada. Há 8 meses, ele ficou sabendo do registro de microempreendedor individual e resolveu sair da informalidade. Agora, ele presta serviço de frete para uma empresa de móveis e cobra pelos serviços extras. Eu fazia só o frete, né? Eu fazia meu frete, fazia a entrega nos clientes e tal. Hoje eles me dão a oportunidade de eu trabalhar com a loja, trabalhar dentro da loja, vendendo. Me dá a oportunidade de eu fazer meu frete, me dá a oportunidade de eu costurar uma almofada, de eu fazer um sofá. Então tudo isso melhorou, foi muito bom. José Ronaldo faz parte dos 6 milhões de brasileiros que aderiram ao MEI, modalidade criada em 2009 pelo governo federal para reduzir a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Em Alagoas, são mais de 67 mil registros. Somente no mês de março, o número de microempreendedores registrados foi de 1.423, quase 77% do número total de empresas abertas no estado. Quando a pessoa se formaliza como MEI, ele tem o direito, né, de ter benefício previdenciário. O INSS dele, onde estão o auxílio-doença, o auxílio-reclusão, o auxílio-maternidade, no caso da mulher, e a aposentadoria. Ele tem como dever, mensalmente, recolher a sua contribuição no DAS, que é o documento de arrecadação simplificada, onde estão o imposto municipal, se for serviço, o imposto para o Estado, se for comércio, e o seu INSS. Quais são as vantagens? Ele tem uma orientação mais facilitada ao acesso ao crédito junto aos bancos, desde que tenha no mínimo 1 ano de empresa aberta, né? Ele tem orientação gratuita, capacitação gratuita e consultoria gratuita do Sebrae. Mas o perfil do microempreendedor vem mudando. Nos 2 primeiros anos, os homens apareciam como maioria, número que já foi equilibrado com as mulheres que fizeram o registro. Além disso, a mudança no quadro econômico trouxe mais gente para a modalidade. Hoje o perfil é mais de pessoas que estão empreendendo por uma necessidade de colocar-se no mercado formal e ganhar mercado. Ana Paula é um bom exemplo desse novo perfil. Depois de perder um emprego de anos com carteira assinada, ela resolveu colocar em prática a vocação familiar para o comércio. Fez o registro como MEI e montou seu negócio. Eu trabalhava de auxiliar de sala. Aí eu disse, o meu sonho era botar meu próprio negócio. Aí esse meu sonho, realizei. Foi tão fácil, entrei no site do Sebrae, meu esposo cadastrou. Já depois que eu estava tudo certinho, cadastrada, aí eu procurei um ponto, aí comprei as mercadorias e abri, meti a cara. E graças a Deus está um sucesso. E por falar em empreendedorismo, de hoje até sexta-feira o Sebrae está promovendo a Semana do Empreendedor. Maurício de Oliveira, analista de unidade de atendimento empresarial do Sebrae Alagoas, vai conversar com a gente sobre a programação, sobre as vantagens de se tornar um MEI. Primeiro, vamos saber quais são as vantagens, porque eu acredito que tem muita gente que está querendo, né? Exatamente. É importante lembrar que o microempreendedor individual foi um avanço na legislação muito forte, né? E o microempreendedor individual é aquela pessoa que trabalha por conta própria, né? E que explora alguma atividade econômica que está lá nas atividades permitidas por microempreendedor. Ele tem algumas características, né? Ele tem como limite de faturamento 60 mil anual, né? Ele pode contratar até no máximo um funcionário
e também não pode ser sócio ou ter uma outra empresa no nome dele. Essas são as características principais ali do microempreendedor individual. E com relação às suas garantias e também com relação ao recolhimento de imposto, qual é o equilíbrio fiscal disso? O microempreendedor individual, ele recolhe os seus impostos, né, e os seus tributos através de um documento de arrecadação simplificado, né? Então, é super simples, rápido e fácil essa emissão. O próprio microempreendedor individual pode entrar no site do Portal do Empreendedor e emitir as suas próprias guias de pagamento que contemplam 5% do salário mínimo, que hoje dá R$ 44,00, mais os impostos dependendo da atividade econômica que ele faça, né? Os impostos estão relacionados a R$ 1,00 do ICMS e R$ 5,00 de ISS. Então, no máximo, ele vai pagar R$ 50,00 mensais num boleto que deve ser pago até o 20º dia útil do mês. Bom, né? Agora as garantias para a possível aposentadoria, pensão, enfim, as garantias, né, da Previdência. Esse é outro tópico muito importante que vale a pena destacar, que é assim, o microempreendedor individual, ao cumprir o período específico de carência, né, de cada benefício, ele pode ter acesso a, por exemplo, o salário maternidade, as mocinhas, né, que de repente precisam se afastar da atividade econômica para cuidar ali dos seus bebês, podem ter acesso ali ao salário maternidade. Outro, como por exemplo, a aposentadoria por idade. Então você contribui 180 meses, você tem acesso, assim como acidente de trabalho ou pensão por morte ou auxílio reclusão, estão todos contemplados ali nesse pagamento já como microempreendedor individual. Tem um teto também, né, a ser seguido, dependendo do tamanho. Na MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem também um teto, já que ele recolhe até um teto, né? Exatamente. Então, ele tem como faturamento até 60 mil e aquele recolhimento dá 5% do salário mínimo. Então, já está relacionado aos benefícios, a um salário também, quando ele precisar de alguma coisa ali relacionada ao INSS. Não é assim, subreptício, não é insistir na tecla, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da pequena empresa, do microempreendedor na economia, e numa crise como essa aqui. Muita gente anda dizendo por aí. Esse é um tópico extremamente interessante e vale a pena sim repetir e falar várias vezes e comentar a importância dos pequenos negócios de maneira geral, né? O microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, de maneira geral, porque os pequenos negócios movimentam aí quase 30% do PIB nacional. A gente está aí variando entre 27% e 28% do PIB. A gente emprega aí, os pequenos empresários empregam 52% dos funcionários do universo aí, nacional, e a gente movimenta realmente a economia através dos pequenos negócios que estão ali próximo ao seu bairro, que estão próximo à sua casa e que, de alguma forma, a gente faz o dinheiro circular e a economia realmente se aquecer, principalmente em momentos como esse, como está todo mundo reclamando aí dessas questões ligadas à crise. Olha, fazendo um cálculo a grosso modo, se representa 52% do exército empregado ou com atividade econômica, se 40%, de 38% a 40% é funcionário público, resta muito pouco para a grande empresa, não é? Tá vendo aí? Então, e ela assim, tem um peso muito grande na economia. Olha que importância, assim. Então, a gente... Fora a economia do INSS, claro, dos aposentados. Exatamente, exatamente. Então, assim, o microempreendedor individual, assim como os pequenos negócios, né, de maneira geral, vieram aí como um avanço na legislação realmente para trazer essa necessidade que a economia realmente precisa dos pequenos negócios, né, para movimentar a economia como um todo. E outro tópico muito importante que a gente gosta de lembrar é que, assim, os pequenos negócios estão próximos a você, né? Então, a gente fala isso várias vezes, que quando você realmente precisa de alguma coisa, você vai no mercadinho próximo, às vezes ali, está ali no seu bairro, você precisa de um corte de cabelo, você precisa ali os serviços básicos, você consegue ali junto com os pequenos negócios. Então, a gente precisa reconhecer e valorizar a importância dos pequenos negócios para o país. Qual é o perfil do pequeno negócio no Brasil? A gente já falou da importância, mas o perfil? Então, grande parte das pessoas estão empreendendo por oportunidade, mas agora, nesse momento um pouco mais complicado, as pessoas também estão empreendendo por necessidade. Então, tem muita gente aí perdendo os seus postos de trabalho, né? E aí precisam, de alguma forma,
estar ativo economicamente. Então, uma das formas que as pessoas têm, né, de voltar à economia, de realmente ter ali uma remuneração, é como microempreendedor individual. Então, um dos perfis está relacionado às pessoas que realmente estão empreendendo por oportunidade e por necessidade. Muita gente nova empreendendo, né? Muita gente nova empreendendo, assim como muita gente de mais idade também tem buscado... Depois da aposentadoria. Exatamente, exatamente. Que a gente percebe que as pessoas estão envelhecendo, mas tem uma outra característica. Antigamente as pessoas queriam envelhecer, se aposentar, para ir para a cadeira de balanço. Agora não. Agora você vê que as pessoas, mesmo depois da aposentadoria, querem voltar ou querem continuar ativas no mercado de trabalho, e aí o empreendedorismo entra com uma grande faceta, uma grande forma ali para as pessoas se manterem ativas. Considerando que empreender também é uma atividade de risco, né? Esse risco deve ser calculado e planejado, não? Exatamente. Extremamente importante lembrar que fazer o planejamento ideal da tua empresa. Para um pouquinho, né? Não vamos fazer as coisas no impulso, né? Espera um pouquinho, coloca as coisas no papel. A gente normalmente gosta até de falar de uma maneira um pouco mais lúdica, que é assim, é melhor você colocar a empresa no papel, cruze os dados no papel, para saber se a empresa realmente é viável, até porque dói menos no papel. Né? A gente até tem essa questão lúdica, dói menos. Né? No papel você percebe se realmente as coisas podem... Mas também dá para viajar mais, né? Exatamente, então prudência sem nessa risco. hora. Exatamente. Então o planejamento trata de uma forma muito específica se de repente a empresa apresenta um cenário de viabilidade positivo ou não. Então é interessante colocar realmente no papel, planejar um pouquinho mais, centrar um pouquinho mais as atividades ali econômicas antes, no momento de planejamento, antes de ir para a prática e de repente perder um dinheiro que de repente às vezes você nem tem esse dinheiro. E o sócio é muito importante também, o cenário da concorrência, exato, a localização do empreendimento. Muito. Olha, você já citou alguns tópicos que às vezes as pessoas nem lembram disso na hora de empreender. As pessoas encontram lá só porque o aluguel é mais barato de um determinado imóvel, imagina que ali dá certo, mas de repente para aquele local, aquele empreendimento que a pessoa não está pensando em abrir, de repente para aquele local não é o ideal. Então calma, né? Calma, coloca as coisas no papel e aí busque aí uma das melhores soluções para realmente empreender com segurança, diminuindo os riscos, não é eliminá-los, mas assim diminuir esses riscos. E que se estão preparando, né? Que já o prepararam para esta semana aí de atividade. Então, nós estamos trabalhando muito forte com uma pulverização de atendimentos, né? De uma forma, utilizando uma palavra bem interessante, assim, pulverizado porque a gente focou muito na Semana do MEI, a gente já está aí na 8ª edição, que é um evento nacional. Então, assim, diversas cidades no país estão se mobilizando para focar os seus atendimentos nessa figura jurídica do microempreendedor individual. Especificamente aqui em Alagoas, nós teremos mais de 15 municípios trabalhando especificamente com capacitação e orientação empresarial voltada para o microempreendedor individual. E aqui em Maceió, teremos uma tenda aberta durante essa semana inteira, de 2 a 6, lá no centro, lá no Calçadão do Comércio, prestando orientação para todo mundo que estiver passando por ali, que de repente quer tirar uma dúvida, ou para abrir empresa, ou para gerenciar melhor a empresa que você já tem. Olha, vamos agradecer o Maurício de Oliveira, analista da Unidade de Atendimento Empresarial do Sebrae Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. No próximo bloco vamos falar sobre desenvolvimento agrícola para as comunidades quilombolas em Alagoas. O mapeamento vai descobrir as potencialidades de cada uma delas. Até já.